Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs. Eu vou falar de dois materiais que vocês ainda conseguem achar em banca, comic shops e tudo mais. Inclusive eu indico a Liga HQ, não só por ser parceiro do canal, mas é que você consegue acumular pontos. Então quanto mais você compra lá, até encadernados mais caros, por mais que você pague preço de capa, nesse primeiro momento você paga preço de capa, mas você pode resgatar outros materiais com a pontuação que você tem. Então fica a dica para vocês da Liga HQ. Vamos falar então desse primeiro material que eu selecionei para vocês, que é Batman, o Retorno de Bruce Wayne, uma publicação da Panini Comics, compila as edições de Bruce Wayne 1 a 6 em 220 páginas. Capa dura, papel legal, escrito pelo Grant Morrison, e se eu não me engano são vários desenhistas aqui. O Chris Spruce, o Andy Kubert, Ryan Suki, Pérez, enfim. Mas vamos falar sobre essa HQ em si e contextualizar ela. Essa é uma continuação direta, pelo menos da parte relacionada ao Batman, de Crise Final. Eu já fiz um vídeo sobre Crise Final. Então o que eu vou falar aqui, na verdade, também nem vai ser spoiler, porque o título já diz tudo. O Retorno de Bruce Wayne. No final de Crise Final, o Batman está enfrentando o Darkseid. Ele até tira uma bala de rádio, uma bala radioativa, que acaba afetando o Senhor das Trevas, Darkseid, que solta um feixe ômega e aparentemente mata o Batman. Não chega a matar. O Batman, na verdade, é transportado para o passado, sem memória. Então a gente já inicia com o Batman na época das cavernas ali, ele mal sabe se comunicar ainda, ele tem uma amnésia e mesmo assim ele também não consegue nem balbuciar palavras. Então a gente começa desse ponto, o Batman tentando retornar para o presente. É uma coisa instintiva, até é dito na história aqui que o Batman ele faz de tudo para sobreviver, isso que ele faz. Então a gente vai ter o Batman tentando voltar para o presente, só que tem um grande problema aí. O Darkseid foi muito filho da puta com ele, por quê? Porque carregou ele com os feixes ômega. Então, conforme ele vai avançando no tempo, ele vai se carregando com essa energia e quando ele chegar no presente, ele pode destruir o planeta Terra. Então, essa foi uma armação do Darkseid para prejudicar o Batman. A gente tem, em paralelo, um grupo de heróis liderados pelo Superman, pelo Gladiador Dourado e tudo mais, que estão em busca do Batman pelo tempo. Então eles estão usando uma cápsula do tempo e eles estão retornando e tentando achar pistas do Batman para poder resgatar ele. Mas eles sabem que o Batman pode sim destruir a Terra caso ele volte. Então eles querem impedir o Batman de fazer isso, achar uma maneira para que ele não volte para o presente. Mas essa parte aí é um paralelo, que foi publicado numa DC especial, Crise Final especial, alguma coisa assim. Mas aqui a gente tem basicamente o Batman tentando voltar, ele vai avançando em várias épocas, e é bem legal porque é relacionado com a sociedade dos morcegos, não é bem sociedade, mas é um nome, clã dos morcegos, alguma coisa assim. Que é exatamente o que seria o clã praticamente da família Wayne. Ele vai se relacionando com vários Waynes de várias épocas, ele vai encontrando várias pessoas, tem um encontro com o Jonah Rex também, quando ele vai ali naquela época do faroeste e tal. A história, até que ela flui bem, não é uma história tão complexa, não é que nem Crise Final, então você não se preocupe que não é uma história tão viajada, mas existem pontos que são poucos obscuros, que exigem um pouco mais do leitor, e mesmo você lendo, você fala, putz, cara, não estou entendendo direito como que o Batman fez isso, como ele fez aquilo, e assim a história ela vai encaminhando. É interessante que nessa publicação, que só engloba essas edições 1 a 6 de Bruce Wayne, que também seria interessante para ele lançar um outro material quando o Asa Noturna ele substitui o Batman e assume o manto do Homem-Morcego. Nessas histórias é mostrado várias pistas que o Batman vai deixando, porque como ele estava no passado, a partir do presente você começa a analisar algumas coisas que aparecem nos quadros, e alguma coisa que são indicativos de que o Batman está vivo. Sim, porque se aconteceu uma coisa no passado, ele vai influenciar no presente. Então é bem legal essa sacada do Grant Morrison com relação ao outro título, quando o Asa Noturna assume o manto do Homem-Morcego. Então aqui a gente obviamente vai ter o retorno do Bruce Wayne, o pessoal tentando impedir a Liga da Justiça, aparece pra ele dá um nó em todo mundo. Bruce Wayne é fudidão, né, cara? Ele já previu o que estava acontecendo, deu até
um olé, entre aspas, nos planos do Darkseid e ele consegue voltar para a Terra. Como isso vai acontecer, você precisa ler essa HQ. Como eu falei, existem alguns pontos que são um pouco mais complexos e um pouco mais viajado do Grant Morrison. Mas em geral é uma boa história, uma história legal, uma história compreensível. Você não vai ficar bobão, assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, não estou entendendo nada e nem nada do tipo. De qualquer forma, que nota que eu dou para essa história aqui? Eu dou uma nota 7,5. Eu acho uma história legal, quem é fã do Batman pode sim comprar ela. Basta você saber, você fala, mas eu preciso ter lido Crise Final. Não, basta você saber que o Batman foi mandado para o passado, certo? E que ele vai querer voltar para o presente. Basta você saber isso, que ele tá, o Darkseid mandou ele para o passado pelos feixes ômega. Então, galerinha, fica a dica desse material. O outro material que eu separei para conversar com vocês seria o volume 3, aqui essa coleção histórica X-Men. Esse aqui já é o terceiro volume, 164 páginas. Eu nem mostrei a arte para vocês do Batman, desculpa, deixa eu voltar rapidinho aqui. Deixa eu mostrar um pouco da arte para vocês entenderem do que eu estou falando. Uma arte bacana, apesar dos vários desenhistas que passaram. Desculpe, depois eu volto pro... Tá difícil virar as páginas, hein? Então aqui a gente tem mais páginas. Vamos pegar mais outras histórias aqui na época das cavernas. Então, galerinha, esse aqui é a arte. O outro material que eu selecionei para falar com vocês é essa publicação aqui da editora Panini, o volume 3 da coleção histórica dos X-Men, ao preço de R$ 22,90, com 164 páginas, capa cartonada. Engloba as edições 14 e 16, 57 e 59, 151 e 152. Eu não entendo basicamente como funciona o editorial da Panini, mas ao meu ver, esse aqui teria que ser o volume 2, por uma questão de ordem cronológica, apesar que não vai afetar a leitura. Por quê? Porque o volume 2, né, que eu acho que esse aqui deveria ser, ele traz histórias do Chris Claremont e do John Byrne, final dos anos 70. Então eu acho que teria que ser posterior a essas histórias aqui, porque elas são anteriores ao volume 2. Como pela capa vocês já conseguem ver do que vai se tratar, basicamente dos Sentinelas. A gente tem aqui nas edições 14, 15 e 16, que vai ser a criação dos Sentinelas pelo cientista Bolivar Trask. E depois, nas edições 57 a 59, o filho dele fazendo surgir novamente os Sentinelas, um novo propósito, dizendo que não, que quando eles surgiram eles tinham um defeito, mas ele tinha corrigido isso. E vamos dizer que o feiticeiro o feitiço vira contra o feiticeiro. E depois a gente tem as edições 151 e 152, uma história focada bem na Kitty Pryde, e na Tempestade e na Rainha Branca. Mas também com a participação dos Sentinelas, mas não uma participação tão incisiva, tão focada neles, como foi nos dois primeiros arcos, da 14 e 16 e na 57 a 59. São histórias legais, histórias boas, e você vê uma evolução do roteiro, né? As primeiras edições são mais bobinhas, mais inocentes, e depois elas vão evoluindo. A arte do Neal Adams, eu sou um paga-pau da arte dele. Aqui a gente tem as primeiras histórias, os desenhos do Jack Kirby. Depois a gente vai ter da segunda história aqui, eu acho que a segunda história já traz os desenhos do Neal Adams, que são desenhos sensacionais, diga-se de passagem. Aqui. E depois da última história aqui, que é já com o Chris Claremont nos roteiros. Vou pegar aqui um pouquinho mais para vocês verem a arte. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota também 7,5. Eu acho que foi uma compilação legal que a Panini fez, apesar de não entender muito bem que forma que eles fazem para estabelecer a ordem de publicação. Mas, enfim, fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham